a gente for ver o que está acontecendo lá na Argentina com o Milei. Como é que vocês analisam o momento argentino agora? Assim, o Milei, ele tá conseguindo bons resultados, né? Principalmente na questão do controle da inflação. O Milei, a Argentina era um país que estava muito mal economicamente, de fato, porque existia um Estado com uma superinflação, com déficit econômico, e aí para conseguir superar esses maus resultados econômicos, o Estado ia lá e gastava mais. Ou seja, imprimia mais dinheiro, contraía mais crédito e fazia políticas de subsídio. Não, ó, o Estado vai pagar parte da energia, o Estado vai pagar parte do seu transporte. E isso era uma solução meio que assim, um remédio em curto prazo. Mas em longo prazo isso vai deturpando a economia argentina, né? Quando o Milei assumiu, ele fez aquele tal do plano motosserra dele e começou a limar, a cortar um monte de gasto público. Em um primeiro momento, é óbvio que isso vai trazer como consequência, claro, uma inflação. Porque se o Estado pagava parte do transporte, parte da saúde, parte da educação e não paga mais, os preços aumentam. Só que, ao mesmo tempo, isso vai dando que meio uma confiança para os investidores estrangeiros, né? Opa, acho que a Argentina é um país que é um pouco mais confiável. A Argentina começou a honrar, por exemplo, a dívida que tinha com o FMI. Isso foi atraindo cada vez mais investimentos estrangeiros. Hoje, a Argentina, por exemplo, já está controlando um pouco mais a sua inflação. Só que tudo tem a parte positiva e negativa, né? Existem, por exemplo, alguns setores, principalmente ligados à esquerda argentina, que reclamam, por exemplo, de alguns prejuízos, alguns benefícios sociais que foram tirados da população. Por exemplo, uma questão muito sensível é a questão dos pensionistas, a questão dos aposentados. A gente teve recentemente, faz pouco mais de um mês, se não me engano, uma série de aposentados protestando porque ele simplesmente cortou o benefício só pela inflação, de reajuste da pensão dos aposentados. E aí misturou que na Argentina, você pega principalmente as torcidas organizadas, elas são muito politizadas também. E as torcidas organizadas começaram a protestar junto com os aposentados, enfim, pedindo por mais direitos. Uma das coisas que a Argentina tem muito forte é essa coisa da militância, essa política muito forte no povo argentino. E a Argentina tem hoje a Patrícia Bullrich como a ministra da Segurança, que ela tem como política: a gente não vai aceitar nenhum tipo de manifestação, nenhum tipo de protesto. E aí a polícia começou a coibir de maneira violenta as manifestações. Entende? Então, assim, nem tudo positivo, nem tudo negativo. Acho que economicamente a Argentina, exceto algumas exceções, vamos colocar assim, né? Alguns excessos cometidos. Tem que ir no caminho de reduzir gasto público mesmo, ser uma economia mais responsável. Poxa, a Argentina é um país que precisa de investimentos estrangeiros. Ter um Estado completamente deficitário, que interfere muito na economia, isso afasta os investimentos, é natural. Então está indo para o caminho um pouco mais de responsabilidade. Mas eu acho que existem alguns setores, como por exemplo o setor de educação superior, que está recebendo menos investimentos do que o necessário, reajuste, por exemplo, de aposentados, populações menos favorecidas, que isso poderia ser revertido, entende? Então acho que ele poderia aumentar um pouco mais os gastos sociais em alguns setores estratégicos, mas continuar com essa política mais liberal de livre mercado, atração de investimentos, porque é isso que a Argentina precisa, pelo menos nesse momento. Você já visitou a Argentina? Não, nunca visitei. Vou falar 3 vezes. E 2 delas foram quando estava lá na crise total. Uma coisa interessante pra gente ver como o Brasil é um país... mais recente foi quando? Mais recente foi ano passado. Tá, então já era o Milei. Eu vou já voltar de quando eu fui lá com o Milei, já no governo. Mas uma coisa interessante, que o Brasil é um país tão ferrado, que mesmo quando eles estavam na crise maior, comunismo puro, não sei o que e tal, os indicadores argentinos, eles eram melhores que os brasileiros. O IDH argentino era melhor que o nosso. Eles tinham mais anos de vida, eles tinham mais anos de educação, eles tinham uma renda maior, por incrível que pareça. A situação deles, mesmo na crise, os caras estavam lá chorando, orgulho ferido e tal, eles tinham uma vida melhor que a nossa. Para ver como o Brasil está muito longe ainda de ser bom. Eu fui lá a primeira vez, solteiro ainda, cheio de pesos argentinos no bolso. Todo lugar que eu ia, nossa, era milionário. Eu dava lá cédulas de 1.000 pesos, assim, me achando, né? De gorjeta pra galera, sei lá, R$3 o negócio. Mas na minha cabeça tava dando R$1.000. E a galera ficava feliz pra caramba. Então todo lugar é dinheiro pra caramba. Aí, metrô, 30 centavos de real pra andar no metrô. Pô, vou andar de táxi pra quê? E o táxi era R$5. O lugar mais distante que ia, sei lá, R$10. Eu, quando fazia a conversão, tudo muito barato, né? Por que era barato assim? 1 quilo lá de morango, um negócio gigantesco assim, bonito pra caramba, R$3. Comida lá, o bife chouriço, tudo muito barato.
Por que isso? Porque o governo subsidiava absolutamente tudo. Transporte, recebia a verba do governo. Alimentação, que estava lá no Hortifruti, recebia dinheiro do governo. Então, as pessoas não gastavam dinheiro, né? Mas só que elas também não tinham tanto dinheiro assim, porque o governo pegava boa parte por meio de tributação. Eu sei que era uma maravilha, era excelente, todo mundo, você é brasileiro? Oh, maravilha e tal. Enfim, fui lá essa última vez com uma tristeza, né? Já voltei com a esposa, com filha. Um café, R$40, um pacotinho lá de café. O metrô já tava, sei lá, R$4, R$5, já tava tudo diferente, tá? Mas por quê? Porque o cara enxugou, ele não paga mais, ele não subsidia mais essas atividades e, obviamente... A energia elétrica era subsidiada, não era? Energia, combustível, transporte... Plano de saúde, os caras pagavam, sei lá, R$30 de plano de saúde. Tudo muito barato lá. Mas, enfim, tem um peso, né? Você perde ali na sua liberdade econômica. Enfim, agora já tava bastante diferente. Então, pro cara que tá lá, é difícil. Eu tenho um grande amigo que tá lá, o Wallace, o Max. Queria fazer a publi dele aqui, esqueci o nome do... O Wallace, tá lá no meu perfil, procure lá as pessoas que eu sigo. Ele é o BA, alguma coisa de Buenos Aires. Enfim. Me ajuda pra caramba quando eu tô lá, dá carona, tudo. Cara, declaradamente de direita, puto da vida com o Milei. Tudo que eu boto lá de notícia no meu Instagram, ele fala, eu quero ver vocês vivendo aqui, não sei o quê. Vocês acham bonito porque vocês não... Então, porque o cara é de direito, mas tá no maior sufoco lá. Porque tá no sufoco. Hoje em dia o dinheiro lá deles, de fato, não dá pra nada, né? Mas os indicadores econômicos, em tese, estão melhores. Você tem ali uma pobreza diminuiu, o PIB está crescendo, inflação caiu pra caramba. Porque eu pegava lá o dinheiro antes do Milei, mas com o Milei também continua assim, porque não mudou o sistema, a moeda é a mesma. Eu pegava 1 milhão de pesos argentinos, um monte de cédula nova, ou seja, estavam imprimindo dinheiro o tempo todo. Qual é o sentimento que eu tinha em relação àquele dinheiro? Que ele não vale nada. Que ele era como se eu tivesse ido numa papelaria e pedido, me dá aí, sei lá, 500 folhas de A4. O sentimento que eu tinha era esse, né? O dinheiro não valia absolutamente nada. Então, os indicadores econômicos mostram que a Argentina hoje está melhor do que era com Alberto Fernandes. Mas, para a vida do argentino, de fato, não tá fácil. Porque ele tava, o cara que pagava. Aqui, quando aumentou 20 centavos do metrô, ficou aquela loucura. Imagina sair de 30 centavos para o equivalente a R$5, né? Então, sim, de fato, a vida do argentino, ela tá muito mais difícil nesse sentido. E aí tem um negócio curioso, que é o seguinte. Quando o brasileiro saía daqui e ia para lá, todo mundo entendia que eles estavam em crise e a gente estava numa situação mais confortável. Eu ali perto da Casa Rosada, até peguei um monte de dinheiro, um maço de dinheiro, joguei pro ar, tirei foto, sim, minha esposa tirou foto lá, passou um argentino, puto da vida comigo, o cara era mendigo lá na Buenos Aires e ficou, país de merda, não sei o quê. Pô, cara, enfim. Mas o cara não vê, agora ele... Ficam falando, o Brasil é que tá ruim, porque, sei lá, qual é o argumento que usam? Os caras estão vindo agora comprar no Brasil, lá em Floripa, né? Todo mundo chega lá, a van não tem mais nem produto, porque, na verdade, nosso dinheiro é que não vale mais nada agora também. Então, quando a gente faz uma comparação economia Argentina-Brasil, a gente vê que eles melhoraram e a gente piorou também. Porque o nosso dinheiro, e aí a galera também não entende muito isso, as coisas aumentaram lá na Argentina, tem isso, mas também tem, em relação ao turista brasileiro, que deixa claro, é que o nosso dinheiro também não vale mais muita coisa, né? Tá muito caro a Argentina, tá muito caro os Estados Unidos, tá muito caro em todo lugar também. Porque... cara, eu fui comer um... Eu falei pra vocês que tava lá em Manchester, né? Aí na vindo embora, aí no aeroporto, eu fui comer... Cara, sem sacanagem. Eu fui comer um sanduíche e uma coca. Deu 21 pounds, libras, né? Cara, é o quê? R$160. Um hambúrguer e uma coca. E nem era incrível. Era legal. Mas não era incrível. Não era um hambúrguer de R$160, sabe? Porra, meu irmão. De fato, nosso dinheiro tá complicado.